6h29. Felipe Melo já está aqui. Felipe, diante dessa situação catastrófica no Rio Grande do Sul, já ventilou alguma coisa, alguma possibilidade do Campeonato Brasileiro ser suspenso? Bom dia. Tudo bem, Sil? Bom dia para você, bom dia para todo mundo. O Campeonato Brasileiro suspenso ainda não, mas o Internacional, o Grêmio e o Juventude solicitaram, através da Federação Gaúcha de Futebol, a suspensão dos jogos dos clubes gaúchos pelos próximos 20 dias, seja como mandante ou visitante. A medida seria válida para todas as competições nacionais. Então, as três equipes estão envolvidas em Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro. Fora o Inter e o Grêmio, que estão na Libertadores da América e na Sul-Americana, né? Hoje teria jogo do Internacional, amanhã teria jogo do Grêmio, mas esses jogos já foram adiados pela Conmebol. Portanto, é um pedido que foi feito e deve ser analisado pela CBF, mas acredito que deve acontecer. Então a CBF deve aceitar esse pedido de pelo menos os jogos dos clubes gaúchos neste período não acontecerem, né? Serem adiados em todas as competições. Porque não se trata só dos estádios estarem alagados, há o problema do deslocamento e do treinamento que não vem sendo realizado, claro. Exatamente. Né, de todos esses clubes. E a parte psicológica envolvida, claro, né? Sem tudo contar isso, a parte emocional toda. E as dificuldades individuais também, porque todos eles estão envolvidos nessa tragédia de uma forma ou de outra. Né? Mas isso vai mexer com o calendário de futebol brasileiro, com certeza. E já porque, quase não tem datas. Né? Já não tem data e a gente já teve jogos adiados já. Nesse final de semana teve. Pela Copa do Brasil, o jogo foi adiado na semana passada do Inter contra o Juventude e sexta-feira foi remarcado para sexta, mas não vai ter o jogo. Então, quer dizer, depois a CBF vai ter que se virar ali para colocar os jogos no calendário dessa temporada. Mas não tem o que fazer, gente. O que está acontecendo é o socorro, né? O povo do Rio Grande do Sul, em primeiro lugar. A vida em primeiro lugar. O futebol fica em segundo plano. Muita gente não entende, o futebol é o esporte, mas é o entretenimento, né? Então, quer dizer, o entretenimento vai ficar em segundo plano. Como aconteceu no começo da pandemia, né? Os jogos foram adiados lá e voltou depois, bem depois e tal. Então, a gente aguarda um posicionamento da CBF, mas é bem provável que isso aconteça. Pelo menos os jogos do Inter, do Grêmio e do Juventude serem adiados pelos próximos dias. E eles pedem aqui 20 dias de paralisação para os clubes gaúchos. Felipe, e hoje tem Libertadores, Sul-Americana. Ah, né? hoje tem. Hoje tem jogo pra caramba. Hoje vamos destacar primeiro a Copa Libertadores da América, às 7 horas da noite. Hoje tem o jogo do Atlético Mineiro. O Galo enfrenta o Rosário Central na Argentina. O Flamengo joga às 9 da noite contra o Palestino. Jogo lá no Chile, né? Palestino e Flamengo jogam hoje pela Libertadores da América. O Flamengo que vai jogar fora de casa, né? Precisando de um bom resultado, porque nos últimos jogos tem decepcionado o torcedor. Pela Copa Sul-Americana tem Corinthians hoje contra o Nacional no Paraguai. Corinthians é o terceiro colocado do grupo, precisa de uma vitória fora de casa. Goleou o Nacional do Paraguai aqui no Brasil, né? Na Neoquímica Arena, mas o Corinthians está atrás do Argentino Júnior e do Racing, que se enfrentam hoje no mesmo horário. Então é importante uma vitória do Corinthians hoje fora de casa para se manter ali com grandes chances de classificação para a próxima fase. E o Cruzeiro joga contra o Aliança. Hoje o jogo às 9h30 da noite, fora de casa. Cruzeiro também que até agora na Sul-Americana não venceu, né, na Sul-Americana até agora. O Cruzeiro precisa de uma vitória para continuar ali também com chances de classificação para a próxima fase. São jogos das equipes brasileiras hoje nas competições internacionais. E ontem teve jogo pela Série B? Ontem teve 3 partidas. O Ceará empatou com o CRB por 2-2. O Santos goleou o Guarani 4-1 para o Peixe. O Peixe que é o líder do Campeonato Brasileiro da Série B, junto com o Sport. O Peixe com 9 pontos em 3 jogos e 3 vitórias. Grande vitória do Santos ontem contra o Guarani por 4-1. E a Ponte Preta venceu o Amazonas por 3-0 jogando em Campinas. Portanto, a Ponte fez um grande resultado, mas o que chamou a atenção nesse jogo foi a prisão do atacante Jô. O Jô ex-Corinthians, o Jô que hoje está jogando no Amazonas, né, a Série B do Campeonato Brasileiro, ele foi preso por falta de pagamento de pensão alimentícia.
O caso aconteceu antes do jogo. O atacante de 37 anos estava escalado pelo Amazonas para enfrentar a Ponte Preta. O jogador desceu do ônibus antes do estádio, foi apresentado ali no 10º DP da cidade de Campinas e foi encaminhado à cadeia anexa ao 2º DP e onde passou a noite. Portanto, o Jô com um pedido de prisão que foi expedido em uma cidade da Bahia, de uma dívida que não foi divulgada, mas dizem que é razoavelmente pequena, então com condições dele pagar, e ele foi preso ontem, detido ontem. Se é uma dívida pequena, deve solucionar isso ainda nesta terça-feira. Mas o que chamou atenção, né? Aliás, não é incomum, né? Muitos jogadores de futebol, sejam jogadores famosos ou não, já passaram por isso, né? Muito triste. Muito triste. E triste, quando a gente fala triste, é triste para a mãe, né? Que não está recebendo a pensão, não é para o jogador. Se o jogador tem condição e não pagou, por que ele não pagou, né? Lógico. Então tem isso, tem essa questão também. O Jô foi preso por falta de pagamento de pensão alimentícia ontem à noite, lá na cidade de Campinas. Ô, Felipe, hoje tem um jogo isolado da Série B, né? Na Série B do Campeonato Brasileiro, hoje o Botafogo, o meu Botafogo de Ribeirão Preto, tá? O pessoal pergunta se é Botafogo ou comercial. Eu sou Botafogo e sou comercial, mas o Botafogo tá na Série B do Campeonato Brasileiro, hoje contra o Mirassol, às 9 horas da noite. É um bom duelo do interior, viu? As duas equipes vêm rivalizando nos últimos anos, 2 times com investimento e 2 times tradicionais do futebol do interior paulista jogam hoje às 9 da noite pela Série B do Campeonato Brasileiro. Tá faltando uma coisa, viu, Silvânia? Diga. Champions League. Opa! Hoje vamos conhecer o primeiro finalista da Liga dos Campeões da Europa. O Paris Saint-Germain vai jogar em casa contra o Borussia Dortmund. O jogo é às 4 horas da tarde. Lembrando que a primeira partida, o Borussia venceu na Alemanha por 1-0. Ou seja, hoje se terminar empatado, qualquer resultado de empate, 0-0, 1-1, 2-2, 3-3, 10-10, vai dar Borussia. Se o PSG vencer por qualquer resultado, por 1 gol de diferença, aí a gente tem a decisão ali na prorrogação, né? E precisa vencer por 2 gols de diferença o Paris Saint-Germain para avançar para a próxima fase, para a grande final da competição. Vai ser um grande jogo hoje, 2 grandes equipes. Certamente. O Borussia já campeão da Champions, o PSG em busca do seu primeiro título, às 4 da tarde. Vamos conhecer o primeiro finalista. E amanhã tem o jogo do Bayern de Munique contra o Real Madrid. O jogo vai ser na Espanha. E também terminou empatado, vai... O primeiro jogo terminou empatado, 2-2. Um grande jogo que foi realizado lá na Alemanha. Tá bom, Felipe. É isso. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia, gente. São 6 horas e